De qual coisa você é escravo? É uma pergunta interessante, porque talvez a resposta que a gente venha à mente, ou que vem à nossa mente de imediato: eu não sou escravo de nada, eu sou uma pessoa livre. Não sou escravo de ninguém, eu sou uma pessoa livre. Eu moro num país livre, eu tenho liberdade de expressão, eu trabalho onde eu quero, para quem eu quero, do jeito que eu... Não, do jeito que eu quero não é não, né? Mas eu trabalho onde eu quiser, né? Eu tenho minhas escolhas, eu não sou escravo de ninguém. Nesse país, a escravidão acabou já tem bastante tempo. No país de onde a maioria esmagadora de nós vem, a escravidão acabou também já tem bastante tempo. Será? Do que você é escravo? Eu acho interessante como a palavra de Deus nos conta histórias, nos traz histórias, nos faz lembranças, nos traz à memória coisas que vão, de fato, transformar o nosso modo de pensar. A gente tem 4 narrativas, que a gente chama carinhosamente de 4 evangelhos, embora o evangelho, que a palavra evangelho é boa nova, né? A boa nova, e no caso da palavra de Deus é a boa nova de salvação. A gente tem 4 narrativas que é simplesmente a visão de cada um dos evangelistas do mesmo fato, que é o fato que Jesus Cristo veio aqui. Alguns contam com mais detalhes sobre o seu nascimento, outros contam com mais detalhes sobre a sua vida. Cada um dos 4 tem uma forma de apresentar Jesus Cristo. E eu acho bonita a forma como Marcos apresenta Jesus Cristo, porque ele apresenta Jesus como sendo um servo. E não só um servo, ele apresenta Jesus como sendo um servo sofredor. Mateus apresenta Jesus como rei, Lucas apresenta Jesus como homem, João apresenta Jesus como filho de Deus, mas Marcos apresenta como um servo sofredor. Eu acho bonito, um dos capítulos que eu mais gosto do Evangelho de Marcos é o capítulo 10. No capítulo 10, Marcos começa com conta algumas histórias que aconteceram com Jesus, e numa delas Jesus estava na sua terra, na Judéia, e algumas pessoas começaram a chegar em volta dele, como era costume, isso que Marcos começa dizendo no capítulo 10. Algumas pessoas chegaram à sua volta, como era de costume, e os fariseus, os líderes religiosos daquela ocasião, primeiro século de religião judaica, eles resolveram testar Jesus. Eles começaram a fazer umas perguntas para Jesus, que talvez nos dias de hoje também seriam perguntas difíceis. E eles falam: Jesus, o que você acha a respeito de divórcio? E Jesus dá umas ideias interessantes. As ideias são tão interessantes que os discípulos, quando chegam em casa, eles perguntam a ele em particular, falam: Senhor, explica aquele negócio para a gente lá um pouco melhor, conta aquela história para a gente com um pouco mais de detalhes. Jesus conta a história para eles com detalhes, e eu imagino que aquela coisa ficou na cabeça deles. Eu vou dizer para vocês daqui a pouco por que eu imagino isso. Mas passa esse tempo, de repente as pessoas começam a trazer crianças para estar com Jesus, e os discípulos imaginam: essas crianças estão incomodando o mestre. Provavelmente eles tinham filhos. Provavelmente eles tinham filhos pequenos, daí eles chegaram a essa conclusão. Essas crianças devem estar incomodando o mestre. Alguma experiência eles tinham para poder ter essa ideia de alguma razão pela qual aquelas crianças poderiam estar incomodando o mestre. E Jesus fala com eles: ei, para com isso. Essa versão é minha, tá? Da versão da Bíblia, flancante da Bíblia. Para com isso. Se você não fizer como uma criança, ou quem não fizer como uma criança, não consegue ver o reino de Deus. Eu acho isso interessante porque, na realidade, quando a gente pensa diversas coisas em relação a ser criança, talvez uma dos pensamentos que nós poderíamos ter à mente quando Jesus diz isso: se você não faz como uma criança. Porque, se você reparar, as crianças são capazes de acreditar em coisas, de repetir coisas. A maioria esmagadora de nós aqui tem uma experiência porque a gente mora num país de língua estrangeira. Desculpa você que está me assistindo em vídeo, talvez você mora no seu país. Mas quem mora num país estrangeiro tem uma necessidade de aprender uma nova língua. E uma dificuldade que todo adulto tem em aprender uma nova língua. Adulto não repete uma coisa que ele não sabe o que é. Para adulto repetir alguma coisa, ele tem que saber como é que se escreve isso. Como é que deixa eu ver. Criança repete, é por isso que eles aprendem muito mais fácil. Se você não fizer com uma criança, nem aprender uma língua você é capaz. Se você não fizer com uma criança, você não tem condição de ver o reino de Deus, porque a criança consegue fazer coisa que ela se expõe talvez à vergonha, se expõe talvez ao ridículo, ela acredita. Isso é fé. Para o reino de Deus é preciso ter fé. Mas depois deles terem essa discussão a respeito de crianças, que não é o nosso assunto de hoje, Jesus começa a sair daquele lugar, e o texto diz o seguinte: quando Jesus ia saindo,
Um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e perguntou: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Esse verso 17 de Marcos, se você tem uma Bíblia de papel com você, algumas digitais têm essas informações também, tem um subtítulo. Umas falam o jovem rico, outras falam o jovem de qualidade, ou se a sua versão é bem mais tradicional da Bíblia, fala mancebo de qualidade. A Bíblia também é cultura, você aprende palavras novas. Onde foi sem ser na Bíblia que você escutou essa palavra? Mancebo. Mancebo de qualidade, um jovem de qualidade. E esse jovem faz uma pergunta: o que eu faço? O que farei para herdar a vida eterna? Eu tenho a impressão de que essa pergunta ela é brilhante. O que farei para herdar a vida eterna? Se tem uma coisa que o ser humano luta, se tem uma coisa pela qual o ser humano batalha, busca, tenta, com unhas e dentes conquistar, é um tempo a mais para a sua vida. Tanto é que quando a gente está doente, a gente vai aos médicos. Tanto é que quando a gente começa a ficar um pouco mais velho, a gente começa a tomar vitaminas. Tanto é que quando a gente começa a ficar um pouco mais velho, a gente começa a pensar em exercitar. A gente pensa um pouco a respeito do tipo de comida que a gente come, a qualidade da comida que a gente come, o tempo que a gente dorme. Eu ainda tenho muito tempo para começar a preocupar com essas coisas, então eu continuo comendo bobeira, dormindo um pouco e não fazendo exercício. Mas as pessoas começam a preocupar com isso. Por quê? Porque a gente tem interesse na vida. Porque a gente quer ter um pouco mais de vida. Aliás, a Bíblia mesmo diz que foi Deus quem implantou no homem o desejo pela eternidade. Se você tem vontade de viver, é porque é Deus que plantou essa vontade em você. Se você tem vontade de morrer, busca ajuda médica porque você está doente. Não é comum as pessoas terem vontade de morrer. As pessoas querem viver. E esse homem faz uma pergunta brilhante porque ele fala: Senhor, o que eu posso fazer para ter vida eterna? Não só a pergunta dele é brilhante, porque ele se apresenta diante de Jesus, mas porque ele tem noção de que existe uma vida e essa vida é eterna. E talvez o que a gente poderia dizer é que esse homem não só, a pergunta dele é brilhante, como ele estava no lugar correto, com a pergunta correta. Lugar correto porque o melhor lugar que ele pode fazer essa pergunta é na presença de quem dá a vida. E ele estava na presença de quem? Jesus Cristo. O dono da vida, o autor da vida, o construtor da ideia de vida. Ele fala: o que eu posso fazer para ter vida eterna? Lugar certo, pergunta correta, porque o que ele pode fazer? O que você pode fazer para herdar a vida eterna? O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E talvez a ideia que Jesus fala, se você não fizer como uma criança, não tem condições para essas coisas, porque a gente começa a entrar em áreas e em pensamentos que talvez as crianças tenham um pouco mais de facilidade do que a gente. Jesus responde para esse homem: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Todas as vezes que eu olho para esse texto, eu imagino Jesus tirando um pouco, como a gente diz, de onde eu venho, na terra de onde eu venho, tirando sarro com ele. Olhando para ele e dizendo para ele o seguinte: você está me chamando de Deus? Você está reconhecendo que eu sou Deus? Lembra que a narrativa de Marcos é a narrativa de Jesus sendo servo. Um servo e ainda por cima um servo sofredor. Esse homem chega para ele e chama ele de bom mestre. Não só entendendo que ele é mestre, mas como ele é bom, e Jesus fala para ele: ninguém é bom a não ser Deus. Por que você está me chamando de bom? Você está me reconhecendo como Deus? E ele continua no pensamento e fala para ele: você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E eu acho bonito como Jesus fala com ele: você conhece os mandamentos. Talvez uma leitura despercebida da Bíblia, e você chega nesse texto e você tem que interpretar esse texto e você vai dizer o seguinte, numa leitura despercebida: é claro que Jesus sabia que aquele rapaz conhecia os mandamentos. Jesus é o quê? Deus. Ele sabe de todas as coisas. Marcos fala de um Jesus servo. Marcos fala de um Jesus ser humano. E quando Jesus faz essa afirmação para ele: você conhece os mandamentos, tem mais coisa aí do que simplesmente a parte de Deus, de Jesus Cristo. O texto fala para a gente: é um jovem, um rapaz, é um homem com boas qualidades. E uma coisa interessante na cultura judaica do primeiro século: as crianças, quando entravam na sua adolescência, no caso em especial dos meninos, gente do sexo masculino, 13 anos de idade, ele tinha que saber muita coisa da palavra de Deus de cor. Os mandamentos,
todos eles. É um homem. Jesus sabe que ele sabe os mandamentos, porque ele é da cultura judaica e ele já tem alguma idade. Ele sabe os mandamentos. Mas tem uma outra coisa que tem nesse verso, que talvez a leitura despercebida não nos permite encontrar e enxergar. Jesus fala com ele: você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Mas se você conhece os mandamentos, você sabe que os mandamentos não começam por aí. Os mandamentos, aliás, essa parte é a parte mais baixa dos mandamentos. Porque a primeira parte do mandamento é: não tenha Deus, não tem ninguém acima de Deus, eu sou o Senhor teu Deus. É a primeira coisa. O que Jesus faz com esse homem, se você parar para perceber, analisar, ele pega esse homem pela exata razão do seu problema: tirar Deus da equação, tirar Deus do lugar. O que eu posso fazer para herdar a vida eterna? O problema daquele homem é que Deus não estava na equação dele. Jesus apresenta para ele uma versão dos mandamentos que não aparece Deus. E é curioso isso. Uma versão que não aparece Deus. Os mandamentos, se você quiser, você pode dividir talvez eles em três partes. Uma fala do relacionamento do homem com Deus. Você não tem Deus além de mim, você não faz imagem nenhuma no que está no céu, no que está na terra, no que está debaixo da água, debaixo da terra, você não faz relacionamento do homem com Deus. Ele fala do relacionamento do homem com o homem. Você tem que ter tempo de descanso, você tem que guardar o sábado, você tem que ter um momento que é para você, e é para isso, é por causa disso que Deus, que nem precisava, descansou quando ele construiu, quando ele criou o mundo. Ele fala do relacionamento então, do homem com Deus, do homem consigo mesmo, e depois ele fala do homem com o seu próximo, que são esses aí: não matarás, não adulterarás, todas essas coisas. Mas Jesus fala com ele das coisas de gente com gente. Ele não fala das coisas mais preciosas, que é gente com Deus, por exemplo. E, em outras palavras, o que Jesus diz para o homem é simplesmente isso aqui: você quer ter vida eterna? Faça o que está escrito na lei. Faz o que está escrito na lei. Por trás das palavras de Jesus, aliás, essa é a razão única pela qual Jesus veio a essa terra, porque a lei, que aquele homem conhecia de cor, sabia os mandamentos, é incapaz de conseguir salvar o homem. E Jesus disse para ele: você quer? Era o que eles acreditavam, essa é a base da religião judaica: você cumpre a lei de Deus e você vai ser salvo. Eles viviam nessa religião, eles viviam nessa cultura, e Jesus fala com ele: faz essas coisas e você vai ser salvo. E a resposta do homem é uma coisa interessante. Olha o que ele diz. Ele declarou: mestre, tudo isso eu tenho feito o quê? Obedecido desde a minha adolescência. Ele já era velho, ele faz essas coisas, ele conhece essas coisas, ele sabe essas coisas desde que ele era criança. O homem, talvez a gente poderia dizer que ele supostamente fazia tudo, mas ele não se sentia salvo. Isso é uma expressão interessante, sabe por quê? Porque eu encontro com muitas pessoas que de vez em quando falam para mim: eu não me sinto salvo. Ou outros falam: eu me sinto salvo. Eu não vou nem te perguntar o que você pensa, o que você acha, como que você se sente, porque não é interessante nesse minuto. Mas muitas pessoas se sentem exatamente na mesma situação desse homem. Eu faço o que é certo, eu busco o que é certo, eu vivo o que é certo, mas eu não me sinto salvo. Eu não me sinto salvo. Quando eu olho para mim mesmo, esse homem poderia pensar, e talvez você pense, talvez você que está me escutando pense: eu não consigo me sentir salvo. E esse é um grande problema da humanidade. E esse é um grande problema que nós temos no que a gente vive de fé no dia de hoje, que é essa fé baseada no sentimento. As pessoas têm que sentir alguma coisa. Eu tenho que sentir alguma coisa. Eu tenho que sentir que eu estou... Agora, nesse minuto, eu não estou me sentindo salvo porque eu estou fazendo tanta coisa errada. Nesse minuto, eu estou me sentindo salvo porque eu estou fazendo tanta coisa boa. A pergunta daquele homem é brilhante, mas ela é errada. A pergunta do homem: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna, é brilhante, mas ela é uma pergunta errada. Porque a pergunta dele é a pergunta que muitos nos dias de hoje se fazem, e muitos não conseguem achar uma resposta, porque ela é uma pergunta que sai totalmente da razão pela qual Jesus veio a esse mundo.
Jesus veio a esse mundo, sabe por quê? Porque não tem nada que eu ou você possamos fazer para a gente ser salvo. Tem nada que eu possa fazer. E sabe por que as pessoas não se sentem salvas? Talvez você não se sente salvo porque você está procurando alguma coisa que você tem que fazer para valer a pena a sua salvação. E deixa eu te informar, não tem nada que você vai poder fazer que vai valer a pena, que você vai dizer, eu fiz isso, isso está me fazendo tão bem e eu estou me sentindo salvo hoje. Tudo o que alguém precisa para ser salvo é confiar em Jesus Cristo. Só isso. Tudo o que alguém precisa para ser salvo é confiar em Jesus Cristo. Ah, mas e abandonar as coisas erradas que faz? E deixar de ir ao lugar que faz? Isso aí não tem nada a ver com salvação. Você vai fazer essas coisas porque você já tem a salvação em Jesus Cristo. Você vai se liberar de coisas porque você tem Jesus Cristo dentro de você. Se tem alguma coisa que você precisa deixar de fazer ou precisa começar a fazer, quem vai fazer em você é Jesus Cristo que está dentro de você, não é você mesmo. A pergunta do homem é linda, só que ela é uma pergunta errada. Jesus olha para ele e a Bíblia diz, Jesus olhou e o amou e falou para ele o seguinte, falta uma coisa para você, disse ele, vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Olha o pensamento de Jesus, a estratégia de Jesus, a coisa a que Jesus expõe esse rapaz, descobrindo que aquele homem tinha algumas coisas que o escravizavam, descobrindo que aquele homem tinha algumas coisas que o deixava acorrentado, algumas coisas que o deixava agarrado. E é por isso que o tema que a gente tem para essa manhã é sem correntes, é sem nada que está te prendendo, é sem nada que está te agarrando, porque você não pode ter nada que esteja te prendendo de servir a Jesus, de viver com Jesus, nada que seja na sua vida, ou que esteja na sua vida, no lugar de Jesus Cristo. O texto continua dizendo que diante disso, ele ficou abatido, e afastou-se triste, porque o quê? Ele tinha muitas riquezas. Tem um ditado que diz o seguinte, que dinheiro não traz felicidade. Aí uns acrescentam, falam, deve estar falando do dinheiro dos outros, né? Ouça, dinheiro não traz felicidade, é verdade, mas me deixa passar a tristeza em Paris. O dinheiro compra muitas coisas. Realmente não compra felicidade. Como é que você pode falar isso se você nunca teve dinheiro para poder comprar? É um negócio complicado, mas a realidade é que tem muitas pessoas que são ricas e continuam infelizes, porque de fato a riqueza não tem condição de dar para alguém a felicidade. A riqueza não tem essa condição. Mas se você tirar a riqueza de alguém, ela vai ficar muito triste. Vai ficar muito triste. Vai ficar muito triste. E é o que acontece com esse homem quando Jesus fala com ele. Vai lá e vende tudo que você tem, distribui para os pobres, e você vai ter um tesouro no céu, depois você vem e me segue, e o homem vai embora triste porque ele tinha muita coisa. Falou, eu vou ficar sem as minhas coisas? Eu vou ficar sem as minhas coisas? E a pergunta que eu tenho para você é o seguinte, quais são as suas riquezas? Quais são as coisas que têm valor para você, que sem essas coisas talvez você sairia triste da presença de Jesus se ele falasse com você o seguinte, me entrega tais coisas. Me entrega tais coisas. Sonho da sua carreira, me entrega o sonho da sua carreira. Quais são as suas riquezas? Me entrega o país onde você nasceu, onde você cresceu. Quais são as suas riquezas? Me entrega a presença dos seus familiares queridos. Quais são as suas riquezas? Me entrega o futuro dos seus filhos. Quais são as coisas que têm valor para você? Que se Jesus dissesse para você, me entrega essas coisas, vem e me segue, você sairia da presença dele triste porque essas coisas têm valor para você. O que te escraviza? O que te prende? O que domina a sua vida? O homem estava com tudo certo, lugar correto, pergunta correta, mas continuava errado. A pergunta dele era a vida eterna, mas o erro da pergunta dele era o que ele tinha que fazer. A vida eterna, de fato, era a parte correta da pergunta. Continuava errado, porque ele imaginava que ele poderia fazer alguma coisa, que ele poderia ter alguma coisa, e que ele poderia usar da sua riqueza,
que ele poderia usar da sua herdade, da sua herança. Jesus olha ao redor, o texto diz, e disse aos seus discípulos, como é difícil aos ricos, repara o detalhe que ele fala, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De forma alguma, Jesus está condenando riqueza. Os servos do passado, principalmente no Velho Testamento, na sua maioria, eles não eram só ricos, eles eram muito ricos. Para alguns deles, o caso de Jó, era o homem mais rico de toda a região que tinha. O mais rico do Oriente. Abraão, homem riquíssimo. Todos os servos do passado, reis que foram riquíssimos, poderosíssimos. Então, Deus não tem nada contra a riqueza. Deus não é um Deus de miséria, Deus de pobreza. Deus não é um Deus de escravidão. Deus não é um Deus de nada disso. O problema com as riquezas é quando você coloca a sua confiança nelas. É quando você imagina que aquela coisa é a sua solução, que esse trabalho é a solução, que essa conquista é a solução, que essa coisa é a solução. A solução de toda e qualquer coisa é Deus. A solução de toda e qualquer coisa é Deus. Como é difícil aos ricos. Os discípulos, eles pensaram, imagina, eles pensaram, como assim? Porque eles ficaram admirados com essas palavras, diz o verso 24, e Jesus repetiu, como é difícil entrar no reino de Deus. Ele tirou a história dos ricos ali agora, só para dizer, é difícil mesmo, é difícil entrar no reino de Deus. Aí Jesus vem dar uma informação para a gente, que talvez seja das mais clássicas, e a gente conhece, ele diz o seguinte, que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E todas as vezes que a gente olha para essa imagem, ou olha para essa expressão, a gente cria algumas imagens. Talvez a imagem que você cria é uma agulha de costurar e um camelo. E você olha e fala, ixi, a vida não dá não. Aí você pensa, talvez é uma agulha de crochê. Fala, não tem buraco. Né? Não dá para poder, com uma agulha, passar camelo. Tem muitas informações a respeito disso aí. Uma delas que a gente comumente, e talvez erradamente, pensa, é justamente essa. Uma agulha de costurar, que você conhece, aqui onde a gente mora, no lugar onde você cresceu, e um camelo. Fala, não dá, isso é impossível. Tem uma outra ideia para esse texto, e eu já fui muito fã dessa ideia, eu digo fui porque eu não sou mais, muito fã dessa ideia, e as pessoas diziam o seguinte, como em todas as cidades medievais, Jerusalém era uma dessas, tinha as portas, as cidades tinham muros, muralhas, tinham os muros, os portões grandes, e como em todo lugar que tem portão, tem os portões maiores, mas normalmente tem um portão menor, onde passa só gente, onde passa animais pequenos ou coisas pequenas. Se você mora, ou você conhece lugares que tem casas com muros altíssimos, normalmente os muros são altos, os portões são grandes, mas normalmente dentro do portão grande tem um portãozinho pequeno, que é de passar coisa pequena. O que é esse pensamento a respeito dessa expressão? Diz o seguinte, que dessas portas pequenas em Jerusalém, por exemplo, o pessoal dava apelido de agulha, de tão pequeno que era o negócio. Tipo assim, então, quando Jesus falou, é mais fácil passar um cabelo no fundo da agulha, estava dizendo a respeito disso, talvez a ideia dessa porta, imagina o seguinte, o camelo é grande, você carrega coisa em cima dele, o que as pessoas diziam, para o camelo passar ali, ele vai ter que se abaixar, e ele vai ter que rastejar. Camelo não rasteja? Então é mais fácil, Jesus diz, é mais fácil passar um camelo nesse lugar do que um rico entrar no reino de Deus. Sabe qual é o problema com essa analogia? Embora ela seja muito boa, dá até mensagem. Imagina o seguinte, para você poder entrar no reino do céu, você tem que tirar toda a carga que você está carregando. Você tem que se abaixar, você vai ter que fazer dá uma mensagem bonita. O problema é que isso não é bíblico, é a primeira parte do problema. O segundo não tem nenhum registro arqueológico e nem literário de que tal porta com tal apelido existia. Não dá para a gente poder usar isso aí. Então, talvez a única coisa que você vai poder fazer com essa expressão é o seguinte, alguma expressão que para eles fazia sentido, mas que talvez para mim não faça tanto sentido, mas de qualquer forma continua parecendo ser uma coisa impossível. Mas que Jesus fala com eles, é mais fácil fazer essa coisa que parece ser impossível do que para um rico entrar no reino dos céus. O texto continua, os discípulos ficaram perplexos. Eu também ficaria. Se estivesse lá, escutando, os discípulos ficaram perplexos. Imaginem os discípulos pensando, como que pode fazer, então, para poder chegar no céu? A pergunta do rapaz era válida, porque os discípulos estavam com a mesma dúvida. Como que pode alguém fazer para entrar no reino dos céus? Aliás, essa é a pergunta que eles fazem, eles perguntaram uns aos outros. Nesse caso, quem pode ser salvo?
Quem pode ser salvo? Com certeza, né, os discípulos estavam pensando um monte de coisa. Eles imaginavam, tipo assim, o sujeito guarda os mandamentos, tem condição de ajudar os pobres, tem condição de fazer muito mais coisas do que eu tenho condição de fazer, cada discípulo individualmente pensava. E eles diziam o seguinte: se aquele rico, que tem dinheiro, que pode ir lá, a viúva está com problema, o órfão está com problema, ele vai lá, escreve um cheque e dá para eles. A igreja está com problema, ele escreve um cheque extra e dá uma oferta especial. O sujeito precisa de carona, ele tem um carro extra e deixa os caras usar por uma semana. No caso do rico lá, talvez ele tinha um camelo extra, um cavalo extra, não sei o que tinha. Ele deixa o sujeito usar, ele está precisando, o cara tem condição, ele é rico, ele tem condição de ajudar. Se esse cara que é rico, e não só ele é rico, é um cara que faz tudo certinho, tudo bonitinho, está tudo certinho. Ele fala: eu guardo esses mandamentos desde que eu era criança, Senhor. Eu sei essa coisa, eu conheço essa coisa. Ele só continuava não se sentindo salvo. Eu faço isso. Ele faz tudo bonitinho. Não mata, não rouba. E falei com vocês, agora há pouco, quando a gente estava começando, que Jesus começa uma discussão acerca do divórcio. E quando ele chega, no capítulo 10, quando ele chega em particular, ele vai explicar para os discípulos exatamente isso. Me dá uma sensação tremenda que tinha algum discípulo olhando de rabo de olho para a mulher dos outros. Porque eles estavam tão preocupados com esse negócio, que o pensamento deles era justamente isso aí: não matarás, não adulterarás, não darás falso testemunho. E os discípulos pensando assim: e agora, como que a gente vai fazer com esse negócio? O cara já falou que ele guarda todas essas coisas desde que ele era adolescente. E mesmo fazendo todas essas coisas, ele está perdido. Mesmo sendo bonzinho, mesmo ajudando os pobres, mesmo fazendo tudo como manda o figurino. Deixa eu dizer para vocês o que é isso aí que esse rapaz fazia. O nome que nós temos, categoricamente, declaradamente, para o que esse rapaz fazia: religião. É isso aí. Sabe qual é o problema da religião? Não tem condição de salvar ninguém. Faz tudo bonitinho, ajuda os outros, tem condição de fazer, faz tudo certinho, obedece. O que tem que fazer? Eu faço. Onde é que tem que ir? Eu vou. Religião. Mas mesmo assim, perdido. O pensamento deles, claro que se complementa, e eles falam o seguinte: imagine nós, então, imagine eu. Se esse cara não pode, imagine eu. A pergunta deles, nesse caso, quem é que pode? É o que eles estão dizendo, é isso. Se esse cara não pode, imagine eu. Jesus olha para eles e responde, diz o texto seguinte: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Deixa eu repetir para você a mesma pergunta que eu já te fiz hoje, pelo menos por 2 vezes. De que coisa você é escravo? O que toma lugar na sua vida que deveria ser o lugar de Deus? O que está em primeiro lugar na sua vida do que deveria ser o lugar de Deus? E quando a gente fala de que você é escravo, uma das primeiras coisas que me vem à mente é que em algumas horas eu sou escravo das minhas próprias decisões. Ou você nunca tomou uma decisão e quando alguém fala com você, faz diferente, fala: não vou fazer diferente, eu já decidi que ia ser assim. Na realidade, quando você pensa que você é escravo da sua própria decisão, você não é escravo da sua própria decisão, você é escravo do seu ego. Porque se eu falei que vai ser assim, como é que agora eu vou falar que é diferente? Em algumas horas, eu e você somos escravos do nosso próprio ego. Algumas horas nós somos escravos das nossas ambições. Eu quero isso, e eu tenho que conquistar isso, e para eu conquistar isso eu vou ter que tomar tais e tais decisões. E algumas dessas tais e tais decisões, às vezes substituem o lugar de Deus na nossa vida. A prioridade que deveria ser de Deus na nossa vida. E o que eu queria dizer para você é o seguinte, que
Não importa o que te aprisiona, Jesus Cristo pode te libertar. Não importa qual seja o tamanho da corrente que esteja te prendendo, Jesus Cristo é capaz de te libertar, mesmo que talvez aos seus próprios olhos pareça ser uma coisa impossível. E aí, onde o texto e a resposta de Jesus Cristo para os discípulos faz todo sentido para a gente, porque nesse caso, quem é que pode ser salvo? Ele fala, para Deus, tudo é possível, que o que parece para o homem ser impossível, para Deus é possível, porque para Deus, todas as coisas são possíveis. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Todas as coisas são possíveis. E uma coisa que Deus quer te ver, e uma forma como Deus quer te ver, é desacorrentado, sem nada te prendendo, sem nada te impedindo de servi-lo, sem nada fazer com que você saia da presença de Jesus Cristo triste. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você: todas as vezes que alguém tiver que tomar uma decisão, e essa decisão é sair da presença de Jesus Cristo, não tem como essa pessoa sair a não ser triste. Todas as vezes que alguém sair da presença de Jesus Cristo, como esse rapaz fez, vai sair triste, porque Jesus Cristo é a fonte de alegria. Jesus Cristo é a fonte de alegria. O que te escraviza? Joga isso nas mãos de Jesus Cristo e deixa Ele te liberar. Mesmo que aos seus próprios olhos pareça impossível, para Deus, todas as coisas são possíveis. Amém, queridos? Amém? Vamos orar ao Senhor mais uma vez.